E aí, man, tá me ouvindo? Beleza? Beleza? Tô ouvindo sim, tá tranquilo? E o áudio? Tranquilo, tá escutando bem. Vamos Bueno, ver se o massa, pessoal tá massa. ouvindo a gente também aí. O pessoal Aham. que tá entrando Pessoal, aí, manda uma mensagem aí dizendo que está escutando a gente, por favor. como é que tá o som aí? Dá pra ouvir minha voz, a do Leandro? Tá ok? Tá tudo certo? Boa noite, professora Claudete. Boa noite. Estão ouvindo? Beleza. Ah, legal, então. Tá funcionando bem, então. Massa. Bom, beleza, beleza. Vamos esperar dar um tempinho aí o pessoal ir entrando. Enquanto isso, Tudo vamos. certo aí, mano? Como é que tá a coisa por aí? Ah, velho, tá frio pra caramba, né, velho? Esse Curitiba aqui, cê é louco, gelou pra caramba. Mas, na verdade, aí, eu. Desde que vem acontecendo todas essas paradas aí, né, cara, que tá acontecendo no mundo inteiro, eu tinha visto, assim, tinha ficado triste pra caramba, e meio que foquei no trabalho, meio que dei uma esquecida, tá ligado, assim, de tudo isso que tava acontecendo. Mas aí, hoje, eu comecei a ver de novo essas coisas, tipo, comecei a ler sobre o que aconteceu com o George Floyd, comecei a ver os vídeos, comecei a ler as notícias, e, cara, isso me deixou malzão pra caramba, entendeu? Então, Uhum. tipo, meu estado de espírito agora é assim, tipo, eu tô realmente muito triste, assim, sabe, pra falar desse assunto, porque isso é uma parada, assim, que sempre me dói muito de trocar ideia sobre isso. Então, essa é a resposta, tá ligado? Não tô muito Ah, bem, assim, de estado de espírito. eu também, eu também. Mesma coisa, cara. Eu tô. Aqui também bateu um friozão forte, né? Acho que eu tô ficando velho, eu comecei a sentir frio no joelho. Minha irmã me falou que é coisa de velho sentir frio no joelho, sentir frio no joelho, daí. Mas é Velismo. foda, cara. Ó, o João aí, João, beleza? Cara, é foda. Eu também, esse é um assunto que me deixa muito louco, cara. Porque eu fico puto, tá ligado? Fico muito puto mesmo. É foda. É uma das paradas que me deixa mais brabo, sabe? Tipo, realmente me revolta pra caramba, assim. Tipo, me revolta mesmo, sabe? Me deixa meio. É, Mas bom, eu acho que vamos começar a cumprimentar o pessoal já. Sim, Werner, eu já sei dizer, falar um pouco da chuva conforme a dor nos ossos. Sei, sim. Tá, já. Então, vou dando boa noite para todo mundo que já entrou, tá? Um abraço para todo mundo aí. Agradecer também a galera que nos seguiu, certo? Quando a gente divulgou que ia ter essa live aí, um monte de gente começou a nos seguir. De ontem para hoje, teve mais de 30 seguidores do nada, assim, né? 30 seguidores, grande coisa, mas para nós é muito legal, sabe? pra Então, gente é bastante coisa. agradecido já, agradecido, tá? Valeu, galera, brigadão aí. Se puderem divulgar essa live, chamar mais gente aí, até para conversar com a gente junto também, né? É, a É, ideia, a ideia é, a ideia é bater um papo, né, Jean? A ideia é conversar com a galera. A professora Claudete tinha falado antes lá que é uma coisa triste e inconcebível. Assim, tristeza resume, na verdade, o que eu sinto, tristeza e revolta, né? Porque realmente eu fico muito revoltado quando acontecem essas coisas, mas ao mesmo tempo eu fico revoltado, fico triste e fico bravo comigo mesmo, porque infelizmente a gente se acomoda muito fácil, sabe? A gente meio que só se lembra desses problemas, ou não é que a gente se lembra, mas a gente se revolta só com isso quando acontece um caso absurdo como esse, entendeu? Oi, Eliane, vamos dar um abraço assim pra Heloísa, valeu. Então a gente só se lembra de se revoltar quando a gente vê um absurdo como esse acontecendo. Quando na é. verdade, meu, a revolta tinha que ser diária, entendeu? Com esse tipo de coisa, porque acontece diariamente. Pois tu falou, acho que o que tu falou também, eu sinto mesmo, né, cara? Eu tava pensando nisso hoje, né? Isso me incomoda muito, eu fico muito incomodado, obviamente, pelo que acontece, mas, claro, o que aconteceu não traz só incômodo, traz várias outras coisas, né? Mas me incomoda muito o fato de eu perceber que, como tu falou, tipo, parece que o cara desperta só nesses momentos, né? Parece que tu. Não é que tu não lembre, que tu não saiba que exista, mas, tipo,
tu só fica, tipo, aquilo só te bate mesmo quando dá um impacto desses. E eu acho que acho que um pouco do que a gente vai falar aqui hoje, né, Leandro, tem a ver também um pouco disso, né? Eu acho que essas manifestações, o que está acontecendo, o que está rolando, elas têm também esse intuito. Também não, né? Um dos grandes intuitos é mostrar o que está acontecendo, né? Pra galera não dormir, pra galera não dormir no ponto, sabe? É, é, para mostrar isso para o mundo inteiro, né? E o mundo tá vendo, tá vendo. É que também tem a questão que é a seguinte, você ficar lutando, a luta constante, ela cansa muito, entendeu? É, Então assim, você ficar lidando com esse tipo de coisa, você ficar procurando esse tipo de informação, você ficar debatendo isso e questionando, isso é muito cansativo. Então até entendo que às vezes as pessoas elas escolham, optem por se desligar disso, sabe? Mas quando acontece quando acontece uma coisa tão absurda como o que aconteceu nos Estados Unidos, e também como o que aconteceu aqui no Brasil, com o caso do menino João Pedro, que a polícia entrou na casa dele lá, deu um tiro na barriga do moleque e matou, sabe? Quando acontece esse tipo de coisa, aí assim, não tem como a gente escapar. Não tem como escapar de ter que falar sobre isso e de ter que se enojar por causa disso, sabe? Aí a acho que não revolta tem vem. desculpa, né? Aí não tem desculpa, né? Quando o caso, tipo, ou tu se posiciona ou não, sabe? Se tu não se posicionar, eu acho que tu tá sendo arrombado, sabe? Pra mim é isso. Eu Na ver... vou, hoje eu não tô dando aula, sabe? Eu quero já avisar que eu não tô na sala de aula, eu vou xingar pra caralho, foda-se, eu vou dar hate hoje, vou dar hate, tá? Tô nervoso. E eu acho que se tu não se posiciona nesse sentido aí, sabe? Tu tá se posicionando já. Aí que tá, né? Uma coisa que o cara aprende na filosofia aí de Sartre, por exemplo, é que se tu não se posiciona nesses casos, ou em qualquer caso, mas vamos dar esse caso de exemplo, tu tá sim tomando uma posição, sabe? Às vezes ela pode estar até sendo meio ingênua, mas tu tá sim se posicionando, tu tá do lado do opressor, sabe? Tu tá do lado de quem não faz nada e mantém isso, sabe? Então é bem complicado. Leandro, eu só queria dar um salve aí pro Guedes, tá? O Gui Guedes que entrou agora, porque querendo ou não, ele deu uma baita força aí para nós no sentido de nos dar essa ideia de falar, né? Porque nós dois estava cheio de coisa para falar aí e meio que naquelas ali, o Gui chegou para mim esses dias e falou: Bah, pessoal do Doutrinando aí, vocês podiam fazer um negócio aí, falar sobre isso. Então, Gui, Pode abração crer. ali, cara. Foi uma boa, cara. Do meio que me acordou, na verdade. Eu tava meio que. Valeu. Eu já tava puto com isso, que tinha muita coisa entalada, e daí o Gui chegou lá e. Ô, o que vocês acham de fazer um episódio, uma live aí? Deu. Na verdade, assim, Né? o que aconteceu um pouco comigo foi o seguinte, sabe? Quando aconteceu tudo isso, tipo, eu fui ver tal, pesquisei, fiquei malzão, e eu comecei a meio que, tipo, ficar com um pouco de ranço dessas iniciativas que são só de momento, entendeu? A galera compartilhando tela preta, a galera compartilhando Black Lives Matter, esse tipo de coisa. E, cara, e aí, velho? Tá ligado? E daí? Tá, ok, tá compartilhando isso, mas e daí, meu? E aí, meio que, tipo, eu peguei um certo ranço, sabe? Mas aí, tipo, depois que tu veio falar comigo, eu me lembrei que, de fato, a gente precisa falar sobre isso e precisa se posicionar. Quero aproveitar, então, que a gente tá com 19 pessoas aqui online na live, para agradecer todo mundo que entrou, tá? E para falar para vocês aí, pode ser que a galera tenha perdido o comecinho, a proposta aqui dessa live é a gente discutir um pouco sobre esses protestos que está acontecendo no mundo e no Brasil também, porque querendo ou não, é uma extensão disso. E a gente falar um pouco também sobre a questão do racismo, né, na sociedade brasileira, que Racismo precisa estrutural, né? Mas, estrutural, que precisa acontecer esse tipo de coisa para que as pessoas consigam enxergar algo que está na nossa vida diariamente. Né? Quando a gente for capaz de perceber isso, eu acho que vai ser um grande avanço, perceber o racismo que permeia a nossa vida sem ter que acontecer esses absurdos. Sem precisar alguém morrer da maneira que o cara morreu lá. Né? A gente vai falar dele ainda, vou falar um pouquinho sobre quem foi, quem é ele, para quem não sabe, né? Bem por cima assim, para a gente dar um tom e dizer o que está acontecendo no mundo e como isso também reflete no Brasil, porque os Estados Unidos, querendo ou não, nesse caso, ele é muito parecido com o Brasil. Então, vamos também ligar isso um pouco com alguns movimentos da história e usar um exemplo.
Eu vou falar hoje como, né, professor de história, né, basicamente, porque é de onde eu posso falar, né, Leandro? Aquela noção de lugar de fala também e tudo mais, né? Então, vou falar aí o que eu posso, certo? Então, seguinte, né, eu gostaria também de avisar, como tu falou ali sobre a banalização das próprias postagens, né? E usar uma hashtag, usar um nome, uma bandeira aí, então, e banalizar ela. Muito também se falou, então, da banalização da própria bandeira do antifascismo, né? Então, ontem, na verdade, a gente divulgou essa live com ela, né? E eu coloquei lá, né, Doutrinando Podcast Antifascista, na verdade. Algumas pessoas podem começar a imaginar, assim, né? O que vem a ser isso? Ah, mas vai falar de fascismo ou vai falar de racismo? Ou é o caso dos Estados Unidos ou o que é? Então, para deixar bem claro já de início, né, Leandro? Eu vou dar uma falada mais nessa questão de conceito aí para a galera, tá? E eu gostaria de dizer algumas coisas. Inicialmente, né? Não basta não ser racista, né? Tu tem que ser antirracista. Pronto, ponto. Deu. Agora eu entro para os conceitos aí. Isso era só para deixar claro. Não basta assim, tipo, ah, não, mas eu não sou racista e vou ficar na minha. Não. Tem que ser contra o racismo, tá? Isso é a primeira coisa que eu acho que a gente tem que dizer. Mas em questão de conceito, né? Quando se fala em fascismo, hoje se brinca muito. Eu vejo e eu acho isso terrível, né? A gente vive numa época em que se brinca com tudo, né? Com os termos, né? Com os conceitos. E a gente tem, na verdade, como resultado um esvaziamento, tá, de sentidos. A gente tem um esvaziamento de sentidos. Eu vou dar um exemplo aí que vocês vão entender muito bem, que é um exemplo nosso do Doutrinando. A gente brinca muito com a questão do comunismo, né, Leandro? A gente Sim. fala muito. Zoa pra caramba. E, sinceramente, eu tenho várias críticas ao comunismo, tá? Mas a gente faz o quê? A gente pega e brinca daquela forma ali que vocês que já conhecem os episódios, já sabem, né? Justamente por quê? Porque no Brasil, a palavra comunismo, e nos Estados Unidos também é meio assim, ela, por exemplo, se perdeu o significado já. Tem uma linha. De um lado tem o Bolsonaro e as pessoas que acreditam nele. Quem não acreditar mais nele está do outro lado da linha e é comunista. Comunista é quem não acredita nas coisas dele, não confia nele ou não pensa igual a ele. E, Então é uma, e- é uma coisa muito autoritária, né, de se fazer. Então tudo é comunista. Então é um exemplo de como um conceito perdeu totalmente o sentido. E não é isso. Tá? Segue. não, e é engraçado como, por exemplo, falando desse conceito, né? Como é uma coisa que ele passa a ser usado para tudo, né? Ele é um É? conceito que passa a abranger tudo, todo mundo vira comunista, todo mundo vira vagabundo, sabe? Todo mundo vira, sei lá, esquerdista. É. Quando na verdade o que acontece é que, tipo, muitas pessoas simplesmente discordam, sabe? Discordam do governo, têm opiniões diferentes e acabam sendo taxadas disso. Eu acho que a nossa sátira é um pouco por causa disso. E também por causa daquela questão, né, da doutrinação. Meu Deus do céu, estão fazendo doutrinação nas escolas, estão ensinando as criancinhas o comunismo, sabe? Eu tenho alguns alunos meus aqui assistindo aqui, ó. Tentei ensinar comunismo pra essa galera, ninguém aprendeu, tá ligado? Ninguém, ninguém fez evolução, sabe? Ninguém pegou nas armas, ninguém foi defender o PT. Porra, erramos tudo, sabe? Na verdade, eu tô falando isso, assim, realmente como uma zoeira mesmo, sabe? Isso é um absurdo, não passa de um absurdo. Então a nossa É. sátira é um pouco por causa disso, né? Olha lá, a Tamara rindo. A Tamara foi minha aluna lá, ó. Não moveu um dedo, não pegou uma arma para poder fazer a revolução. Que comunismo que é esse que ele está ensinando, entendeu? É. Né? É E, muito. Leandro, isso mostra muito, assim, ó, eu vejo, assim, que, tipo, demonstra muito do que está acontecendo, não só no Brasil, mas no mundo, de uma questão de autoritarismo de extrema-direita, entende? Porque é uma postura muito autoritária, e aí eu vou entrar na questão do fascismo logo para explicar esse conceito, é uma questão muito autoritária, essa, assim, ó, de simplesmente quem não concorda com isso é do lado oposto. Ó. Não concordou comigo, então tu tá errado e tu é comunista. Tu cria um termo que é, digamos, o comunismo, podia ser qualquer outra coisa, né? Podia ser qualquer outra coisa, mas não. Bom, é comunista aquele que não pensa igual a eu, então é vagabundo, tem que morrer, não presta. Bom,
Isso é um perigo, cara, isso é um perigo, né? Então, ninguém mais pode ser crítico, ninguém pode pensar e ninguém pode, então, né, desafiar o pensamento do imaculado lá, do mito, por exemplo, ou do Trump, porque nos Estados Unidos qualquer coisa é comunista, né? Eles acham que O, qualquer um, cara, qualquer pessoa é comunista, se pensa um pouquinho diferente daquela lógica padrão. Então, aonde que entra o fascismo aí em relação ao racismo, né? Eu vou me valer aqui, Leandro, de um texto que me abriu a mente uma vez, né? Me abriu, ó, doutrinada com orgulho ali, ó. Me abriu a mente um texto que eu li uma vez do Humberto Eco. Para quem não sabe, Humberto Eco é o cara que escreveu O Nome da Rosa, tá? E várias outras obras, mas o Humberto Eco, ele viveu o fascismo, tá? Ele viveu o fascismo quando era criança, ele passou pela libertação da Itália, a Itália que naquela época fala, Renan, e aí ele viveu o período autoritário da Itália, então, que passou por um governo então totalmente totalitário, né, sobre o regime do Benito Mussolini, certo? E foi libertado, então. E ele diz o seguinte, numa conferência, então, em homenagem à libertação da Itália, muitos anos depois, ele explica, né? Ele diz o seguinte, tem um texto que é o quê? O texto dele, na verdade, é a fala dele nessa conferência, e o texto se intitula se intitula o quê? Urfascismo, né? O que é o urfascismo? É o fascismo eterno. Então ele traz o que o Humberto Eco diz assim, que o fascismo, ele não é um governo. O fascismo não caiu quando Mussolini caiu. O fascismo estava nas pessoas. O fascismo então ele diferencia o fascismo, por exemplo, do nazismo, tá? O nazismo ele tem uma doutrina teoricamente muito mais específica e concentrada, ela é específica, tá? E o fascismo não, o fascismo ele é uma salada de fruta, teoricamente falando. Se quiser entender com mais propriedade, vai lá, é um texto de 15 páginas no máximo. tô ligado, eu li esse texto, é da hora. E é muito bom. Então o que ele fala lá? Que o fascismo ele é o que, na verdade? Ele é um conjunto de características que estão nas pessoas. E quando essas características começam a se aflorar numa sociedade, num povo, em determinada época, o fascismo começa a aparecer. Mas ele está sempre ali dormindo, ele está sempre ali. Tá? Então, dentro do fascismo, nós temos uma das características que é o racismo. Tá? Então, só para dar um exemplo aí, o nazismo é específico da Alemanha. Não dá para dizer que fascismo é nazismo, mas o nazismo é um tipo de fascismo, sim. Tá? Então, tem essa diferença. Ô, Jean, eu queria aproveitar o gancho que você falou assim que o fascismo não caiu quando o Mussolini caiu, né? Essa parte é muito importante, porque realmente o fascismo é uma coisa que inclusive vive dentro da gente, né? A gente precisa combater o fascista que está dentro da gente também. E aí eu puxo aqui o conceito para falar de racismo, porque uma coisa está muito ligada à outra, e da mesma maneira que o fascismo não caiu quando o Mussolini caiu, o racismo também não caiu quando a escravidão caiu no Brasil. Porque em 1888, a Lei Áurea terminou com a escravidão no Brasil. Ela terminou com um regime oficial que permitia que seres humanos fossem tratados como objetos, como coisas. Porém, mercadoria. Porém, vocês acham que uma lei, uma canetada, tem o poder de mudar a mentalidade de um povo? Tem o poder de mudar a cultura de um povo? Não tem esse poder. Não tem esse poder. Então, o racismo era o que sustentava a escravidão. As pessoas só conseguiam escravizar os africanos e seus descendentes porque na cabeça delas, aquelas pessoas elas eram inferiores. E na cabeça de muitas pessoas, elas não eram, inclusive não eram nem gente, não eram nem ser humano. Esse tipo de coisa era aprendido pelas crianças na mais tenra idade. Agora, imagina lá, aconteceu a abolição, foi 13 de maio de 1888. 14 de maio, amanheceu, ninguém mais era racista. Claro que não. Então, quando a gente fala de racismo, a gente fala de um sentimento de algo que não pôde ser apagado, e que não se apagou, e que vive entre nós, que mora entre nós até hoje, sabe? Esse racismo, ele é ensinado pra gente desde que a gente é pequenininho. Desde que a gente começa a aprender os conceitos, a gente começa a aprender esse racismo. Da mesma maneira que muitos princípios do fascismo a gente aprende desde pequenininho. Por exemplo, a ideia de que é a violência que vai resolver os nossos problemas.
né? É de quanto que a gente tem que lutar dentro da gente para poder negar esse tipo de coisa. Porque, assim, muitas pessoas acreditam nisso mesmo, e eu, muitas vezes, acredito também nisso. Porque eu também fui socializado assim, eu também fui socializado para ser fascista e também fui socializado para ser racista. Por incrível que pareça, eu me considero um homem negro, sou pardo, mas eu me considero um homem negro. Eu fui socializado para ser racista. Agora, essa luta que a gente tem que fazer é uma luta diária dentro da gente contra o fascismo e contra o racismo. Tá? A gente vai falar mais quando for falar do George Floyd. Segue daí, Gê. Acho que é isso, cara. Eu só queria dar um exemplo ali de quando tu fala que simplesmente por questões jurídicas e questões de leis o racismo não termina, a gente tem o caso dos Estados Unidos, cara. Que lá, diferente do Brasil, que no Brasil, tu pode até falar depois, que eu sei que tu manja muito bem de explicar isso daí, no Brasil a gente tem tipo um véu, né, que encobre o racismo, né? Depois eu quero, inclusive levanta isso para nós depois, mas essa questão do mito aí de que não existe racismo no Brasil, todo mundo é miscigenado, tudo. Agora, lá, pergunta depois pra ti aí, tu pode responder. Eu vou responder pra Tamara depois. Lá nos Estados Unidos é bem declarado, cara. Então, assim, o que aconteceu lá? Pós-guerra civil, depois de que os escravos são libertos lá, o que vai acontecer? Um movimento super violento de sullistas contra os negros, cara. Porque como que tu vai inserir, então, essas pessoas na sociedade? Também foi um grande problema. Charles de Tocqueville, né, ou Tocqueville, né, ele já escrevia sobre a democracia na América, era um teórico aí, ele dizia já na época da independência, ele dizia assim, a questão da escravidão dos Estados Unidos vai ser um problema social a ser resolvido a longo prazo, e isso vai dar problema ainda. Eles vão ter que dar um jeito de inserir essas pessoas na sociedade, e isso vai ser um problema. Então, de forma assim, escancarada, a violência comeu solta com essas pessoas depois que eles foram libertos. Então, assim, não era nem velado, era escancarado. Então, assim, bom, não tem mais racismo, mas não sei da onde que não tem, né? Porque as pessoas linchavam negros na rua, cara, enforcavam, sim. Né? Então, assim, só para lembrar disso aí, a gente tem vários filmes, Mississippi em Chamas, né? Um filme que mostra isso, uma história muito triste. Tem um filme que mostra de uma forma um pouco mais descontraída, mas também mostra a presença da Ku Klux Klan, então, nos Estados Unidos, até mesmo dentro da polícia, que tem tudo a ver com o assunto do qual a gente está falando, tá? Essas organizações racistas estão dentro de tudo, o racismo está em tudo, ele está presente por toda parte. Então, o filme do qual eu estou falando é Infiltrado na Clã, em que um policial negro, então, faz todo esse trabalho aí, né, e é baseado em fatos reais. Então, assim, é bem evidente para nós, assim, de que não, né, com uma lei tu não acaba o racismo, isso é uma questão cultural, e o Leandro falou muito bem, eu acho, Leandro, quando tu diz que nós temos que combater o fascista e o racista que tem dentro de nós a todo momento. Porque no momento em que simplesmente eu vou ser teu inimigo porque eu não concordo com você e eu acho que tu tem que sentir dor por causa disso, eu acho que tu tem que morrer por causa disso, isso daí, cara, é o fascismo estampado. Né? Quando tu diz que vai metralhar os opositores, quando tu fala 90% do que o Bolsonaro fala, isso é instigar fascismo, cara. Isso é instigar racismo. Então é muito complicado, cara, é muito complicado. Perguntas aí? A Tamara tinha feito uma pergunta ali no começo, que eu acho que é uma pergunta assim, muitas pessoas, principalmente pessoas brancas, têm medo de falar sobre isso, porque também se criou no Brasil muitas pessoas desinformadas, outras de má fé, não souberam como se apropriar dessas questões raciais, e parece que se criou no Brasil também um medo de se falar sobre preto, sobre ser racista, sobre negro, porque a qualquer momento uma pessoa branca pode estar sendo racista e essas pessoas têm medo. Eu acho que essa abordagem... Eduardo depois ali. Eu acho que essa abordagem de perguntar é muito legal. Vocês têm que perguntar. Eu sempre, quando eu falo sobre escravidão, quando eu falo sobre racismo, sempre me perguntam isso. O correto é falar preto ou negro? Bom, eu acho que é o seguinte, a maioria das pessoas que são pretas, elas não se ofendem de serem chamadas de pretos. Porque, realmente, a pessoa pode ser branca ou pode ser preta. E ser preto não é errado, ser preto não é ofensa, ser preto não é um xingamento. Quando alguém se define como negro, eu sou negro,
se definir como negro é muito mais uma posição política do que, assim, uma questão de etnia ou de cor. Mas tudo depende de como a pessoa gosta de ser chamada, né? A verdade, a gente tem que perguntar para a pessoa: você se incomoda de ser chamado de preto? Se a pessoa realmente for uma pessoa preta. Ou você se incomoda de ser chamado de negro? Tem, inclusive, correntes de ativistas de luta pelos direitos de afrodescendentes que dizem que é muito pior chamar uma pessoa preta de negro. Porque negro sempre reflete algo pejorativo. Assim eles explicam. Que era melhor chamar de preto. Porque, tipo assim, chamar de preto não traz nada depreciativo. E a palavra negro já vem de outras questões, tipo denegrir, por exemplo. Mas eu ainda me chamo de negro. E eu prefiro ser tratado como uma pessoa negra, já que eu realmente não sou um homem preto, não posso falar isso de mim, né? Sou pardo. Então tudo depende de como a pessoa quer ser chamada. Eu acho que ninguém vai se ofender, uma pessoa preta não vai se ofender se você chegar nela e falar assim, viu, só pra saber, assim, tipo, você prefere, você gosta de ser chamado de preto, ou então chama a pessoa pelo nome, né? Que é o melhor, né? Que é o mais correto, né? Mas eu entendi a pergunta. É assim, quando você vai comentar, falar sobre alguém, você melhor chamar de preto ou de negro. Olha, as duas formas estão corretas, não tem uma maneira errada, tá? Não sei, Jean, você quer responder alguma pergunta aí? É educado, né, Leandro? Tipo, perguntar, como tu falou, não ofende, né? Às vezes, se tu falar alguma coisa, pede perdão, desculpa, não sabia, tu prefere assim, não ofende. Viu, Jean, eu queria tratar aqui rápido, eu queria trazer pra gente, pra dar mais um elemento de discussão, o caso do George Floyd, né, que é o que aconteceu nos Estados Unidos e que é o que motivou tudo isso, né, que tá acontecendo no mundo, né? Eu só vou dar uma resposta rapidinho aqui também, dar uma comentada do que falaram aqui, pode ser? Pode falar. A Eduardo aqui, daí tu entra aí, daí tu segue direto daí. A Eduardo, então, mandar um beijo, minha namorada aí mandou o seguinte: a desculpa para considerar o Brasil um país totalmente miscigenado é que, abre aspas, se separarem raças, aí é que se cria o racismo. Então, para essa mesma galera que diz que tudo que diz que é todo mundo mestiço, não tem racismo, exatamente. É aquela ideia que é usada, inclusive, para negar as cotas, por exemplo, né, em universidades, ações afirmativas. Eu peguei aqui para lembrar disso que a Eduarda falou, né, justamente, tem aquele... Eu sempre lembro disso, né, aquela frase do Morgan Freeman que explica muito bem isso, que é totalmente errado, tá ligado? Maldito Morgan Freeman, né? Tipo, a galera foca nisso, tá ligado? Até hoje. E é o seguinte, Léo, a briga. O dia em que pararmos de nos preocupar com consciência negra, amarela ou branca e nos preocuparmos com consciência humana, o racismo desaparece. Como mágico, claro, só que aí... tipo, acabou, assim, né? Então, só não se preocupar com o racismo que existe, então que o racismo vai desaparecer. Mano, é totalmente o contrário, né? Tu tem que reconhecer as diferenças, afirmar que elas existem, né? As diferenças têm que ser afirmadas. Eu sou diferente de tal pessoa, olha pra minha cara e vê se tu é igual a mim, tá ligado? É meio que isso, assim. Nós temos a mesma cor, nós temos o mesmo cabelo, não temos, né? Nós temos a mesma cultura, não temos. Mas a grande sacada humana por trás de tudo isso é saber se respeitar apesar das diferenças. É isso, tá ligado? A essência da coisa é essa. É tipo, somos diferentes e conseguimos conviver. Perfeito. É isso, sabe? Então... Esse discurso que, inclusive, a Eduarda, sua namorada, colocou, é um discurso muito utilizado, assim, para querer negar, né, a luta por direitos das pessoas negras e tal. O Brasil é um país de mestiços, onde todo mundo é mestiço, então não tem racismo. Assim, primeiro que isso é uma falácia completa, né? E tinha um texto que tinha surgido surgiu aí nas internets há um tempo atrás, que era o teste do pescoço. Não sei se vocês já viram esse texto. Então, assim, era tipo assim, se você acha que não tem racismo no Brasil, então faz o teste do pescoço. Daí o cara falava, coloca o pescoço dentro dos cursos de medicina das melhores universidades do Brasil. Coloca o pescoço dentro das lojas, das joalherias dos shopping centers. Coloca o pescoço, e o cara ia dando uma série de lugares, sabe? Dentro dos bancos. Coloca o pescoço nos clubes da alta sociedade. E aí você vai ver se no Brasil não existe esse racismo. Se nós somos todos iguais, onde é que tá? Onde é que estão os negros nesses lugares?
Ele simplesmente não existe. Então, assim, sem querer entrar nessa discussão longa de pelo menos não agora, da questão de que no Brasil a gente tem um racismo muito focado na cor da pele e, de fato, existem lugares que os negros não acessam, querer negar isso, dizer que todo mundo é mestiço, é uma ignorância, sabe? Isso não passa de... Na verdade, é um artifício de quem não quer discutir, de quem só quer negar as coisas. O Fidel tinha feito uma pergunta lá. Isso existe no feminismo também, né? Tipo, não vamos se preocupar, porque se dividir, se reforçar esse lado aqui, daí sim que aparece o preconceito, as diferenças, né? Existe em qualquer luta isso daí, né? Tipo, não tem diferença, tá tudo uma maravilha, vamos acabar a discussão agora. É que nem a história de que o Marx que inventou a luta de classes, né? O Marx inventou, tipo, meu Deus, esses comunistas ficam querendo dividir a sociedade, todo mundo é igual perante a lei. Sempre teve divisão na sociedade, sempre teve estratificação, desde que o mundo é mundo, sempre teve o grupo que dominava e o grupo que obedecia. O que o Marx fez foi simplesmente mostrar, olha aqui, gente, tem o grupo que domina e o grupo que obedece, beleza? E o grupo que obedece tende a se revoltar com o tempo, porque ninguém gosta de ficar obedecendo para sempre. Isso, o cara falou isso. Tá ligado. O Fidel perguntou assim, qual a opinião de vocês sobre o white power pardo brasileiro? Tá ligado, Gia? Uns caras que quer ser os nazistão brasileiro, mas são brasileiros, né? Sim. Então... Cara, eu começo dizendo, eu já falei que quem não se posiciona nesse sentido é arrombado, né? Já falei, né? Agora tem os white power pardo brasileiro, pra mim também, arrombado, entra na lista de arrombado. Tem mais 2, cara. Por quê? Pra começar, esses caras, eles gostam de chupar bota de americano lá de cima, tá ligado? Eles curtem aqueles caras lá de cima e tudo mais, supremacista branco e tal. E o que pensam deles, tá ligado? O que os supremacistas brancos da Europa ou dos Estados Unidos pensam deles? Latino, pronto, é isso. Tipo, essa galera aqui que é supremacista branco no Brasil, na minha opinião, né, eles deviam tentar entrar em contato com os outros supremacistas brancos. Só isso. Tenta entrar em contato. Troca uma ideia com eles lá, vai lá. É igual dizer que nazismo é de esquerda. Vai numa manifestação de nazista e fala assim, galera, sou de esquerda, beleza? E vê o que eles vão falar pra você, tá ligado? Não. Vai firme. Só ir lá. Viu, eu só quero aqui comentar, a Heloísa tinha falado assim, que tipo, ela falou assim, acredito que o pior é o discurso com a maldade carregada naquela palavra. Independente de ser a palavra negro ou preto. Justamente, na verdade, a questão é o contexto e como você fala, né? Tipo, você vai falar, o fulano ali, meu amigo, qual é o seu amigo? Aquele ali, aquele negro ali. Porra, não tem ofensa nenhuma em tu falar, aquele que é negro ali. Ou tu fala assim, aquele neguinho ali, ou então fala assim, aquele preto, tá ligado? Tipo, tudo tem a ver com a entonação, tudo tem a ver com o contexto e a maneira que você fala. Jean, não sei se eu posso trazer aqui então o caso do George Floyd pra gente conversar aqui, e aí a gente vai respondendo as perguntas e vamos falando e tal. Então, assim, pessoal, eu sei que assim, vocês aqui tem bastante gente jovem, tem uma galera também da nossa idade. Vocês devem ter visto aí o que aconteceu, né, na última semana, o assassinato do George Floyd, que é aquele homem negro lá dos Estados Unidos, que foi asfixiado pelo joelho de um policial branco. E, na verdade, antes disso, já tinha causado comoção aqui no Brasil o assassinato do João Pedro, que é um menino negro que foi morto dentro de casa pela polícia lá no Rio de Janeiro, né? No Rio de Janeiro. Vocês devem se lembrar também do caso daquela família que teve o seu carro fuzilado com mais de 80 tiros. Na época que o Rio de Janeiro estava sofrendo intervenção federal, o exército meteu mais de 80 tiros no carro de uma família de pessoas negras. Então, a morte do George Floyd, que era um cara que, inclusive, ele era muito conhecido ali na comunidade dele, ele era um cara gigante, ele tinha quase 2 metros de altura, ele tinha sido um jogador de futebol americano, e agora... chamado de Gentle Giant, né? O gigante gentil, de Gentle Giant. Exatamente, ele era chamado do gigante gentil lá na comunidade dele. O cara tinha saído pra ir no mercadinho, tá ligado? Imagina vocês aí de Cerro Largo, tinham saído ali pra ir ali no IESC ali, comprar uma chimia ali, comprar um salame. E na saída, aconteceu com ele o que acontece com muitas pessoas negras.
o cara foi abordado. Ele foi abordado, por que ele foi abordado? Né? O comerciante alegou que ele estava tentando usar uma nota falsa. E aí a polícia chega e cada vez tem surgido mais vídeos da prisão dele, e em todos os vídeos que surgem, não aparece ele resistindo. Ele poderia resistir, ele é um cara gigante, ele é um cara forte, mas não aparece a resistência. Aparece ele se deixando algemar, e depois o policial jogando ele no chão, e aí asfixiando ele com o joelho. E assim, gente, se vocês forem ver esse vídeo, eu até sugiro que não vejam, porque é um negócio triste. É um negócio triste. O cara tá no chão pedindo, por favor, sai de cima de mim, por favor, eu não consigo respirar, por favor, não me mata, eu não consigo respirar, por favor, alguém me dá um pouco d'água, tira ele de cima de mim. E tem uma hora que ele chama a mãe. Imagina um maluco de 2 metros chamar a mãe. Então é um bagulho muito foda, é um bagulho muito triste, tá ligado? É um bagulho revoltante de assistir. E aí o cara morre. O policial fica 8 minutos com o joelho em cima do pescoço dele e ele morre. No dia seguinte, a galera se reúne na rua, começa a manifestação. Tá? No primeiro dia, o pessoal quebra uns vidros da delegacia, da onde esse policial que prendeu ele, que matou ele, trabalhava. E no dia seguinte, eles tocam fogo na delegacia. E aí, quando eles fazem isso, acontece a mesma coisa que aconteceu aqui no Brasil depois dos protestos do último domingo. Que é a galera querer desqualificar o movimento porque, teve vandalismo. Velho, vandalismo é o caralho, mano. Vandalismo é o caralho. Olha só a violência que a população tem sido submetida nos Estados Unidos e aqui no Brasil também. Porque aqui os protestos é também contra a violência. A gente estava em casa, todo mundo estava respeitando a quarentena durante todo esse tempo de pandemia. A gente em casa, enquanto um bando de sem noção, de arrombado do caralho, estava indo em passeata, pedindo AI-5, pedindo o fechamento do Congresso, pedindo ditadura, pedindo o Diabo 4, e a gente em casa de boa. A galera que sai pra rua, que saiu pra rua nos Estados Unidos, que saiu pra rua aqui no Brasil, tá cheia de ódio e com razão. E é de tempo, né, cara? E é de tempo, cara. É muito tempo, cara. É de muito tempo. Tu falou de por que abordaram ele, né? Tu falou, por que abordaram ele? Acharam que era falso uma nota de R$20. Tá, mas, cara, esse tipo de abordagem nunca aconteceria com outra pessoa, sabe? É ridículo pensar nisso. Esses dias me passaram agora, final de semana, eu gravei um podcast do Covil lá com o pessoal que mora, inclusive, nos Estados Unidos, né? Daí me falaram de um teste que fizeram, botaram um cara correndo num quarteirão, um cara negro correndo com uma televisão num quarteirão, ele foi abordado pela polícia, acharam que estava roubando. Deixaram um cara branco fazendo essa mesma coisa por meia hora, ninguém parou ele, tá ligado? Parece cômico, mas é muito triste, cara. Tem, inclusive, um outro caso aí que tá circulando muito, que é aquele vídeo lá do Terry Crews no Brooklyn Nine-Nine falando a mesma coisa, né? Que, tipo, em minutos eles explicaram essa questão aí, que é uma série de comédia, mas do nada eles trouxeram uma coisa muito forte que é muito triste. Então, em minutos eles explicaram isso. Cara, é bom que a gente fale que não foi um caso que gerou tudo isso, tipo, meu Deus, a morte... Mano, as lideranças negras morrem, pessoas comuns negras morrem, né? E isso chega uma hora que não dá mais, cara, satura, sabe? Então, por que as lideranças negras sempre têm que morrer? Parece que precisa sempre de um mártir, né? Parece que precisa, tipo, e tem que morrer. Assim, tipo, a gente tem o caso da Marielle no Brasil, que era uma liderança nesse sentido aí, que lutava nesse sentido, né? E olha como que lidam com isso, sabe? Então, é muito complicado, cara. E assim, ó, é a mesma galera que reclama da violência, tipo assim, o que aconteceu? Eu tô tentando fazer um link dos dois lugares. Nos Estados Unidos meteram fogo na delegacia. E fora, tipo, a galera que saiu e uma parte do pessoal tá furioso. Tá furioso. Porque, sabe o que é a sensação? Olha só, isso é uma coisa que as pessoas negras entendem. A sensação de que a sua vida ela pode ser apagada a qualquer momento. A qualquer momento.
tá? Você vive a sua vida e a sua vida ela pode ser tirada e apagada a qualquer momento e como se não fosse nada. Você é só mais um neguinho e acabou. Então as pessoas que estão protestando, elas estão com isso. Então, com certeza, quando explode as manifestações, é claro que com a galera cheia de ódio vai quebrar tudo, vai botar fogo em tudo. Teve um texto que até compartilhei no Facebook agora recentemente, né? Que o cara fala o seguinte: nunca deixe de convencerem vocês que as vidraças são mais importantes que as vidas das pessoas. Né? E muitas vezes essas lojas que estão tendo seus vídeos quebrados, que estão sendo saqueadas, elas estão sendo cúmplices do racismo, elas estão sendo cúmplices da violência. Sabe por quê? Simplesmente porque não se posicionam contra. Simplesmente porque elas não estão ali do lado da população protestando. Cadê? Por que elas não estão lá? Por que elas não abriram lá e estão lá distribuindo, sei lá, álcool em gel, máscara, luva pra galera que tá protestando? Claro, eu tô dando um exemplo extremo, sabe? Mas por que nenhum outro ato desse foi feito? Porque geralmente essas pessoas estão do lado, na verdade, de quem tá fazendo a violência, a verdadeira violência. A verdadeira violência não é quebrar uns vidros. A verdadeira violência é matar uma vereadora, que nem a Marielle, matar, encher ela de bala no carro e depois ainda tirar sarro, porque até hoje eu escuto piadas sobre isso. E depois, então não vem falar em violência, ai meu Deus, quebraram uns vidros. Tipo, velho, foda-se, vamos quebrar mais ainda. É daí que vem a expressão fogo nos racistas, tá ligado? Vai tomar no cu mesmo, sabe? Tipo, mano, e outra coisa, Leandro, outra coisa. Quem tá falando isso, quem traz esse discurso que tu falou aí agora, né, de não, peraí, é um movimento muito violento, não tem que fazer assim, não tem que fazer assado. Quem tá falando isso é, em grande maioria, pessoas brancas, tá ligado? Isso que tem que também deixar bem claro, que é branco querendo dizer como que os negros têm que se revoltar, tá ligado? Como que aquelas pessoas que estão sofrendo aquilo, como que elas devem fazer. Isso acontece também com várias lutas. Tipo, os caras falando para as mulheres, não, o feminismo tá errado por causa disso, tem que ser assim. Os brancos dizendo para os negros, não, a luta antirracista tá errada, não pode fazer tal coisa. Cara, tá ligado? Tipo, tu não tá vivendo aquilo, tu não tá vivendo na pele sentindo isso, né? Como tu mesmo falou, o sentimento, então, de que tua vida pode ser apagada a todo momento. Tu se coloca no lugar, e se mesmo assim tu acha que tá certo, que estão fazendo com eles, cara, tu tá do lado de quem oprime sim, tu é mais um arrombado, sabe? Então, a questão é que assim, as pessoas elas estão morrendo, entendeu? Elas estão sendo assassinadas a todo momento. É o cúmulo mesmo, que nem a Eduardo tá falando. Elas estão morrendo. E nada se compara a você como uma mãe, você como um pai, você como um irmão, perder uma pessoa, ver uma pessoa assassinada. Quando uma pessoa ela é assassinada por bandidos, você sabe assim, porra, foi assassinado por bandidos, o filho da puta é um bandido, vamos lutar pra prender esse cara. E quando ele é assassinado pelo Estado, o que que faz aí? Sabe o que que faz? E aí o que que faz? Eu falo o que que faz. Sai pra rua e quebra tudo, sai pra rua e mete fogo em tudo. Porque senão é impotência, né, cara? Porque senão é impotência. Tu pensa, aquele cara que devia estar me protegendo é o cara que matou, sabe? E matou por ele ser negro. Então tu pensa que não tem o que fazer. O cara que supostamente tu deveria chamar ele pra pedir socorro é o cara que vai te matar. Então tu pensa, cara, se eu não sair pra rua e quebrar e botar fogo nessa porra, não vai mudar. Ninguém vai ver, ninguém vai saber disso. Porque assim, o que acontece? Essa questão desse tipo de tratamento, que é muito comum no Brasil e também muito nos Estados Unidos com os negros, né? De se desconfiar de qualquer coisa que o negro faz, de tratar diferente só por ser negro. Isso acontece há muito tempo, né? Existem vários artigos, quem não confia pode procurar, pode pesquisar. Existem vários relatos, os números não mentem. Então, de quantas pessoas negras morrem pela polícia no Brasil e nos Estados Unidos, por exemplo, fazendo link, sabe? Então, cara, é complicadíssimo. A proporção é muito maior. E assim, aí, avançando um pouco no debate, eu acho que eu xinguei pra caramba aqui, expressei a minha revolta. Assim, a gente se pergunta então, por que as pessoas estão protestando, né? Será que é simplesmente pelo fato de que um cara de 2 metros de altura morreu chamando a mãe? Né? Será que é só, mataram um cara e agora vamos tocar fogo? Não, não é isso.
Então, aí a gente chama, então, para falar um pouquinho mais sobre o racismo estrutural. O que é o racismo estrutural? É o racismo que está presente na nossa sociedade, tá? Eu sempre gosto de usar a frase do Pierre Bourdieu quando eu falo em racismo estrutural. O Pierre Bourdieu é um dos sociólogos da atualidade, né? É um cara muito recente, e ele tem uma frase que eu acho sensacional, sempre uso nas minhas falas, que ele fala o seguinte: a sociologia é um esporte de combate. Falou, em algum momento ele falou. Quando eu li esse trecho, eu não entendi porra nenhuma. E eu pensei assim, cara, esse velho tá maluco. Como é que sociologia, aquela ciência daqueles tiozinho, os caras caindo de gagá, vai ser um esporte de combate? Tipo, tá maluco? Esporte de combate é UFC, é boxe. E aí eu fui tentar pesquisar para saber o que ele queria dizer com isso. Eu fui ler, eu fui ver vídeo de pessoas que entendiam mais do que eu. E na verdade o que ele quis dizer é o seguinte: quando a gente nasce, quando a gente vem à sociedade, ela já tem os valores dela. A sociedade já possui seus valores. A sociedade, ela é racista, ela é fascista, muitas vezes, nem sempre, mas ela é machista. A sociedade, ela é assim. Ela é homofóbica, ela é. Então, quando a gente nasce, a gente é acolhido pela sociedade. E tudo que a gente aprende são os valores da sociedade. E muitas vezes a gente está reproduzindo esses valores sem ao menos questionar. A sociologia é um esporte de combate porque ela te dá ferramentas para combater o racista, o fascista, o homofóbico, o machista que está dentro de você. Quando você aprende isso, você nunca mais para de lutar. Porque não vai acontecer que um belo dia você vai amanhecer e você nunca mais vai ter um pensamento racista. Eu sei que muita gente aqui que está assistindo a live é gente branca, porque aqui a gente está falando no Sul, eu estou no Paraná, o Jean está no Rio Grande do Sul, nós temos nossos alunos, temos nossos colegas, e isso de forma alguma invalida a luta de vocês. Porque justamente é esse movimento de tentar se melhorar sempre. É por isso que às vezes eu fico revoltado quando acontece esse tipo de coisa e eu começo a ver as pessoas compartilhando o textinho Black Lives Matters, textinho, tela preta. Eu fico meio revoltado com isso, porque eu acho que a verdadeira luta é aquela luta que a gente trava dentro da gente. E aí depois a gente vai deixar ela sair pra fora. A gente vai deixar ela sair pra fora, mas não adianta nada você só querer mostrar. Eu só quero mostrar que eu tô preocupado, mas na verdade eu tô pouco me fudendo. Se tu não travar essa luta que é diária contra o racismo, não adianta tu querer mostrar isso pro mundo. Mostrar, eu acho que é só visibilidade, né, cara? Tipo, é importante mostrar, para dar visibilidade. Mas de nada interessa a visibilidade. Só isso não. Não exato. Porque assim, a questão assim, pra gente vencer o racismo na sociedade é igual pra vencer o machismo. Eu discordo, por exemplo, das feministas que dizem que os homens não têm que opinar sobre o machismo. Eu discordo. Eu acho que os homens precisam opinar sobre o feminismo. Eu acho que os homens precisam opinar sobre o feminismo, porque nós fazemos parte da sociedade. Os brancos precisam opinar sobre o racismo, sabendo qual que é o seu lugar. Assim como os homens têm que saber qual que é o seu lugar quando vai falar de feminismo. Não é no sentido de querer dar aula, ou de querer saber, eu sei o que você sente. Não, caralho, você não sabe. Mas você tá aqui na sociedade e a gente não vai vencer o racismo se essa luta for só dos negros. É por isso que é importante. Segue. Não, é por isso que eu ia falar, é por isso que é importante a gente ter aqui o Jean, por exemplo, que se revolta com isso. Sabe? O Jean não precisava se revoltar com isso. Por que ele iria se revoltar com isso? De que forma isso afeta ele, sabe? Se ele vai sair na rua, tipo, ele vai ser preso, o policial vai embaçar com ele porque ele é negão? Não, tá ligado? Provavelmente ele vai sair de boa. Mas é por isso que é importante, tipo, o cara se preocupar com isso, porque a gente não vai conseguir vencer um problema que é estrutural da sociedade sem a ajuda de todo mundo da sociedade. E eu vi os protestos... Fala, Jean, fala, eu tô falando pra caralho, fala. Se deixar, eu vou falar pra caralho mesmo. Não, mas é a ideia que a gente vai falando. Porque o que tu fala aí faz muito sentido até pela filosofia, sabe? Porque não se constitui, a gente chama de mundo comum, né? Mundo comum é o que a gente almeja, na verdade, né? É o que a gente almeja. Tipo, construção de um mundo em comum entre as pessoas, em que as pessoas possam viver harmonicamente. É o básico para a vida. Tá? E não se constitui mundo comum, que é esse conceito, então não tem como haver mundo comum se as pessoas viverem ilhadas, se as pessoas não opinarem, se as pessoas não participarem, não trabalharem juntas frente a isso. Né?
eu e o Leandro estávamos olhando uns vídeos antes sobre o caso também, para ter um pouquinho mais de noção do que aconteceu nos Estados Unidos. Temos uma mulher da liderança dos movimentos negros lá, que eu não vou me lembrar o nome agora, mas Tem duas lá, tem a Keke Palmer e a Tamika Mallory. A primeira é a a Palmer, que é Palmer. atriz, né, e tudo mais. Cantora, esse caralho e tal. Isso. Ela vai o quê? Ela vai para onde? Ela vai até os soldados que estavam fazendo a guarda e ela tenta conversar com eles para dizer para eles, vocês não precisam estar aqui, vocês podem marchar com a gente. Ela conversa com eles, ela troca ideia, eles são respeitosos e tudo mais, né? E aí o que acontece? Ela no final ela consegue fazer com que aqueles soldados brancos se ajoelhem, que é um sinal, então, que foi eternizado aí por um jogador, inclusive, de futebol americano, que também era um símbolo da luta negra contra o racismo, né? Então, aqueles soldados fazem aquilo. Jean, mas isso não muda nada. Não, não muda, mas o que eu tô querendo dizer é que tem que haver esse contato, cara, porque enquanto o branco não tiver consciente, não vai mudar nada. Não vai mudar, Tá não vai mudar. ligado? Não adianta. Então, Vai... tem que haver o contato né? Tipo, como o homem e a mulher na questão do feminismo, tem que haver essa participação. E como tu disse da opinião, né? Não tem que opinar. Gente, opinião não é vaca sagrada, tá? Opinião não é vaca sagrada lá na Índia que tu não pode encostar. Opinião tá aí para ser batida, tá ligado? Opinião é uma parada que tem que dar, né, justamente para que as pessoas possam discordar de você e tu possa rever seus pontos. É como funciona a ciência, sei lá, né? Não adianta eu ter um artigo, uma descoberta científica e esconder ela. É a mesma coisa a minha opinião. Eu tenho que colocar ela a público. Opinião tá aí para ser debatida, para ser conversada. Tu tem que respeitar a pessoa, não a opinião dela. E o Leandro tem uma opinião muito legal. Lembra que ele brincava comigo, né, tinha essa piada na faculdade, né? É muito legal a sua opinião. Pena que eu acho ela uma merda, né? Eu não posso. Não pode deixar a opinião da pessoa uma merda, cara. Tranquilo. Tu só vai saber que ela tem uma opinião de merda se ela der a opinião dela. Então a opinião, tudo bem. Só que tu tem que respeitar as pessoas. Aí que tá. Tu tem que ver que a tua opinião não pode ferir os outros. Então tem que haver essa troca de ideia aí, sim. Eu acho que aqui o que eu queria também salientar, assim, né? A gente já, não sei, a gente vai estar encerrando já, né? Porque demora. É 1 hora mais ou menos, né? A live, né? Daí ela cai, né? E agora falta 8 minutos, 8 para as 9, né? Então dá pra gente já ir encaminhando ali, acho que a finaleira, né? Dá pra não ficar muito extenso, a gente deixar um gostinho de quero mais aí pra galera e tal. Assim, ó, o que eu queria salientar é o seguinte, pessoal. Negros e brancos que estejam ouvindo essa mensagem. A luta antirracista, a luta antifascista, ela é de todos nós. E eu falando como um homem que me considero negro, eu digo o seguinte: nós precisamos de ajuda. Nós precisamos de ajuda. Nós precisamos que vocês, jovens, travem essa luta dentro de si e depois travem essa luta fora de si, né? Eu sei que muita gente fala assim, professor, eu não gosto de briga, eu quero viver em paz. Só que assim, ó, paz é diferente de silêncio. Silenciar não é paz. Silenciar é você abrir uma brecha para aqueles que querem guerra, para aqueles que querem entrar com tudo, com a violência. Então, infelizmente, precisa acontecer esse tipo de coisa. E eu quero dizer o seguinte, que isso não vai parar por aqui. Porque cada vez mais as pessoas estão de saco cheio desse tipo de coisa. E na manifestação dos Estados Unidos, aqui no Brasil, eu vi não só pessoas negras manifestando, mas muitas pessoas brancas também se manifestando. Inclusive, sabe o que, Jean? Inclusive até redneck junto dos caras. Entendeu? Os redneck armados lá até a fuça dizendo, não vamos aceitar isso contra o cidadão. O cara falou assim, a gente analisou aqui, os caras grandão com um fuzil, a gente analisou aqui, e a gente vê o que a polícia faz, e é muito fácil querer se abusar, e a gente decidiu que vai ficar do lado do cidadão, entendeu? Então, assim, a gente precisa da ajuda de todos vocês, a gente precisa se conscientizar que se a gente não tiver esse mundo de luta, a gente não vai ter também um mundo de paz. Não vai ter esse mundo de paz que a gente quer paz, mas a gente não vai ter esse mundo de paz sem luta. Fechar os olhos não vai rolar. A professora Claudete fazendo uma pergunta aí. Responde aí, Jean. Como viver em paz no meio de racistas e fascistas? Compre um soco inglês. Botando fogo nele. Eu acho que é isso, tá ligado? Não tem muito, professora Claudete, aí o que fazer se não é lutando, sabe? Entendam como quiser o que eu quis dizer, mas enfim,
luta tem que haver, por quê? Eu queria dar um alerta também, Leandro, conforme o que tu falou, né? O que acontece, cara? Enquanto isso está acontecendo, enquanto tudo isso está acontecendo, tem gente rindo, tá? Tem gente batendo no peito, falando que é isso mesmo, que tem que matar pessoas negras, tá? Saibam disso, pessoas, tá? Todos vocês que estão ouvindo agora, saibam que tem pessoas nesse exato momento que estão achando que nós estamos errados, que o mundo vai ser melhor sem pessoas negras, tem pessoas que acham isso, sim, tá? Nosso presidente brindou com um copo de leite fazendo uma apologia, tá? No outro dia que Trump também fez uma apologia aí a um líder de polícia dos anos 60 que era contra os movimentos negros, um racista claro, tá? Então, fazendo uma ligação com isso, os dois presidentes fizeram isso. Nós temos o quê? Nós temos o secretário da Cultura, aquela vez que fez discurso de Goebbels, tá? Então, o que eu quero dizer assim, ó? Essa galera, todos eles fazem essas referências, estão falando, estão mostrando, né, botando as garrinhas de fora, e por enquanto eles estão falando assim, ó, foi tudo uma coincidência. Bolsonaro fala isso, tá? Bolsonaro fala o que quer e depois diz, não, pera lá. O cara lá do discurso do Goebbels falou isso, tá? O Trump falou que não sabia de onde vinha aquela frase que ele falou lá, enfim, que fez a referência ao racista. Então, assim, ó, por enquanto, eles ainda estão assim, eles estão dando essa desculpinha, mas eles estão perdendo medo, tá? Então, os racistas estão perdendo medo de serem racistas, os nazistas estão perdendo medo de serem nazistas. Então, assim, ó, quem é contra isso tem que botar a cara agora e mostrar que os caras têm que ter medo sim, senão a coisa vai. A gente tem que voltar a fazer esses caras terem medo, a gente tem que voltar a fazer esses caras se envergonharem desse tipo de atitude. Tentando responder ali o que a professora Claudete falou, eu entendo muito isso, porque é muito difícil a contradição da gente viver a nossa vida, levar a nossa vida cotidiana, onde a gente tem que trabalhar, ganhar o nosso sustento, né? A gente tem que se submeter a uma série de coisas e, ao mesmo tempo, manter essa postura de luta. Então, eu acho que, tipo assim, é isso assim, ó, manter a nossa posição e não transgredir com relação a isso. Pode ser que você não consiga enfrentar diretamente toda vez, mas com certeza a gente sempre vai encontrar uma brechinha por onde a gente vai conseguir, sabe, dar aquela cutucada, dar aquele golpe, e cada vez mais esse golpe vai ficando mais forte, mais forte, mais forte, até o momento que tu consegue chegar na cara do racista e falar assim, pô, você não vê que isso que tu fala é ridículo? Você não vê que você tá falando um negócio dos anos 60 e que o mundo já evoluiu e que esse negócio é absurdo, que você está sendo racista, tipo, não percebe isso, sabe? A galera olha pra você e fala que você é escroto, sabe? Tipo, chegar na cara de um racista e meter essa pra ele. Eu acho que é um caminho que a gente constrói e se isso não der certo, daí quem é de luta dá um socão. Mas a princípio dá pra, tipo, construir caminhos. Porque assim, não adianta a gente também ser demagogo e falar assim, vamos tacar fogo, tá ligado? Sim, literalmente, né? Não dá, tá ligado? Mas a gente tem que construir um caminho de luta. Apoiar aqueles que lutam, divulgar as ideias, divulgar as narrativas, ajudar os movimentos, inclusive financeiramente, quando puder, ajudar os movimentos. E eu acho que é isso aí, sabe? Para não monopolizar mais a palavra, eu acho que é nesse sentido aí, viu? Acho que aí a gente já pode meio que ir se despedindo, né, Jean? Isso aí, cara. Vai ser curto aí minha despedida, então, para encerrar. Obrigado a todos que ficaram presentes. A gente teve um pico legal de pessoas presentes, uma média de 20 e poucas, 30 pessoas. Dá mais de 30 ali, eu acho. Então, assim, bem legal, galera. Obrigado aí por participarem, certo? A gente vai continuar debatendo isso, tá? Eu e o Leandro, a gente vai encarnar isso daí como missão no podcast aqui. Divulguem, então, nós estaremos discutindo isso no nosso próximo episódio também, essa questão do fascismo, certo? E então é mais ou menos por aí, tá? A gente teria muito para falar, e vocês também, eu sei que vocês têm o que falar aí, estão participando, mas temos que encerrar hoje. Então, muito obrigado pela paciência. E aos últimos segundos restantes, 30 segundos, Leandro, vai contigo. Não, só que vai ser bem rapidinho aqui. Valeu, pessoal, muito obrigado. A galera que eu conheço, meus ex-alunos, meus colegas, ex-colegas, muito obrigado por prestigiarem. Valeu mesmo, a gente vai continuar falando isso em outras oportunidades. Acompanhe o podcast, acompanhe as redes sociais. Valeu mesmo, galera. É nóis aqui, hein? Heitor.